Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante, mais importante para quem trabalha com recursos humanos, para quem trabalha com gestão de pessoas. Eu já quero deixar a dica para você seguir o nosso podcast aí no tocador de sua preferência. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou mesmo no SoundCloud, fica a dica de você seguir ou se inscrever no nosso podcast. Assim a gente aparece na sua página inicial toda vez que tiver episódio novo publicado, mas você já sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira de manhã, entre 7 e 8 da manhã, até antes, na verdade, tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana, tá bom? O episódio de hoje a gente vai falar sobre, tá ali na linha dos negócios inovadores, aquela série de programas que a gente tem feito, e a gente vai falar com a Betterfly, vai entender um pouquinho sobre a cultura, sobre a área de gestão de pessoas da Betterfly, que é um unicórnio, digamos assim, é uma startup que desembarcou no Brasil mais recentemente, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história da companhia e os desafios da área de recursos humanos da Betterfly, e quem vai guiar a gente por essa jornada é a Virgínia Vairo, ela é Head de Pessoas e Cultura da Betterfly Brasil, a quem eu já agradeço pela participação, Virgínia. Oi, gente, muito prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, é um prazer sempre compartilhar a nossa história, falar um pouco do nosso propósito aqui, então estou super feliz. Que demais, prazer e privilégio nosso. Boa tarde, e participa com a gente também o Bruno Piai, que é redator do RH para você. E aí, Bruninho, tudo certo por aí? Oi, Dan, oi, Virgínia, estou de volta, espero que tenham sentido aí minha falta, foram meses de negociação de cachê, direitos de imagens, empresários envolvidos, e depois de tudo dar errado, estou aqui de volta. Virgínia, que prazer falar contigo, espero que seja um podcast bem bacana para todos nós. Vamos que vamos. Legal, bacana. Bom, bora conhecer um pouquinho mais sobre a área de gestão de pessoas da Betterfly, e eu queria já começar a nossa conversa, Virgínia, perguntando para você um pouquinho da história da Betterfly, desse desembarque no Brasil, e por que a Betterfly é considerada um unicórnio social, digamos assim? Legal. Bom, vamos lá. A Betterfly é uma startup chilena, ela começou a história dela no Chile, e aproximadamente há um ano atrás, um pouquinho menos, ela desembarcou aqui no Brasil. É uma plataforma que nada mais, nada menos premia os seus hábitos saudáveis. Então, você é recompensado pelos seus hábitos saudáveis. E isso gera impacto social. Você é capaz de fazer suas doações através da sua pontuação na plataforma, você faz as suas doações para causas e projetos sociais. Em fevereiro desse ano, nós nos tornamos uma unicórnio social, que para a gente é um motivo de grande orgulho. É muito legal a gente ter tido esse reconhecimento e esse grande investimento e nos tornarmos um unicórnio social, o primeiro unicórnio social da América Latina. Isso nos coloca à frente de outras empresas no sentido de que nós somos uma empresa que tem, por natureza, no seu DNA, a preocupação com o impacto na vida das pessoas. Nós fazemos parte do Sistema B e isso a gente faz parte de um grupo de empresas que tem como propósito essa preocupação em mudar o mundo, em ser uma empresa para mudar o mundo, para melhorar o mundo. Então, isso é super legal. Deixa eu convidar o Bruninho para esse bate-papo, então. Bruninho, qual é a sua primeira pergunta aí para a Virgínia? Eu acho que um ponto legal para a gente abordar, né, é que a Betterfly ela já tem na cultura toda essa pegada social, né, e hoje muito se fala das empresas serem mais voltadas ao social, dos RHs terem esse papel também, os RHs serem mais humanizados. E quando a gente vê o trabalho que a Betterfly faz, porque a gente está falando de recompensa por hábitos saudáveis, então você tem uma recompensa pessoal e também você tem uma recompensa em todo um arredor, em todo um ecossistema que é o trabalho que a Betterfly faz. Exatamente. Então a gente cria uma expectativa em torno do RH, né? Poxa, como que é o RH de uma empresa tão social
tão humanizada assim? Qual que é a pegada de trabalho? Como que o RH ajuda a contribuir também com essas causas? Qual que é o ritmo aí do RH de vocês? É um desafio muito grande, né? Porque quando a gente fala, somos uma empresa humanizada, fica difícil você pensar que a gente também tem que gerar resultado, né? Então, quando a gente fala de uma área de pessoas e cultura, é justamente pensar que os nossos times, as nossas pessoas, um olhar integrado desse colaborador. Quando a gente fala de ser humanizado, quando a gente fala de se preocupar com a questão, a gente não exclui o resultado do negócio, né? É um negócio, a gente precisa sim gerar resultado. Então, o desafio aqui é buscar esse equilíbrio. O desafio aqui é a gente tem as pessoas no centro de tudo. O nosso negócio, ele não nasce para gerar resultado, o resultado é uma consequência disso. Então, primeira coisa que a gente pensa são nas pessoas. Depois vem o negócio, depois vem o resultado financeiro. Então, essa inversão faz com que a gente pense as nossas ações e tudo que a gente propõe aqui na jornada do colaborador de uma forma muito mais integrada, não olhando só a questão do trabalho em si. A gente olha o ser humano completo, o profissional, a pessoa, né? Então, todas as nossas ações são pautadas pensando nisso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, Virgínia. E você sabe que assim, quanto mais a gente fala de humanização nos processos de gestão de pessoas e tudo mais eu percebo que isso está conectado com o negócio, né? Porque às vezes dá a impressão de que a gente fala de RH como se fosse assim, o RH estratégico, que pensa o negócio, e o RH que abraça a árvore. E a real é que assim, o RH que cuida de gente, ele está, obviamente, cuidando do negócio, né? O negócio tende a ter melhores resultados de mais qualidade, mais lucratividade, rentabilidade, se as pessoas estiverem bem cuidadas. Quer dizer, é como se uma coisa pudesse andar longe da outra, né? E não é assim, e me parece que a Betterfly está totalmente nessa diretriz, né? A diretriz é justamente essa, tanto para o público interno quanto para o público externo. E aí, aproveitando essa esteira, Virgínia, queria te perguntar um pouquinho sobre quais são os programas da área de RH hoje da Betterfly no Brasil que mais te encantam, assim, que mais roubam a sua atenção, que são, sei lá, as meninas dos seus olhos, assim, que você tem mais orgulho de estar conduzindo hoje à frente da área de RH da Betterfly? A gente aqui tem uma preocupação muito grande de elevar a qualidade das relações humanas, né? Entre a equipe. Pensa que a nossa equipe é muito recente, a gente está aqui, algumas pessoas há menos de 6 meses, a grande maioria dos profissionais está aqui há menos de 6 meses, então as pessoas não se conhecem. Então, para mim, é um prazer enorme quando eu consigo, através de eventos ou através de situações pontuais, eu consigo trazer um team coaching, um coaching para o time, para que a gente consiga melhorar as nossas relações e com isso o nosso trabalho Sim. vai ter um impacto. A gente faz tudo para melhorar, afinar essas relações e a partir disso a gente consegue ter resultados melhores. Então, a gente está nesse processo agora inicial de integração das equipes, construção das equipes, muito treinamento. Então, assim, tem algumas ações, quando a gente fala de espaços de vulnerabilidade, que a empresa propicia e as pessoas se sentem seguras nesse ambiente, eu acho que as pessoas conseguem ser elas mesmas e conseguem se desenvolver no seu tempo, conseguem procurar ajuda, conseguem ter um espaço colaborativo. Quando você propicia esse ambiente, você não tem como você não ter um resultado bom disso, né? Então, Exato. Assim, para mim é um orgulho enorme, enquanto área de pessoas, pensar assim, que eu promovo esses espaços, que eu ofereço essa segurança psicológica para o colaborador, que a gente traz um coaching para ajudar a gente enquanto liderança ou enquanto time. Agora mesmo vai ter um team coaching na semana que vem para um time que está com problema de time. A gente vai trazer uma pessoa para poder criar esse espaço de vulnerabilidade, poder falar sobre isso, poder resolver, poder aproximar as relações, sair um pouco daquela postura corporativa de LinkedIn, sabe? Eu não sou a Virgínia do LinkedIn, eu sou a Virgínia, mãe do Bernardo, casada com o Rafa. Poxa, hoje a moça trabalha em casa, chegou atrasada, isso me embolou, cheguei atrasada aqui. Então, tem toda uma complexidade na vida da pessoa. Então, acho que quando a gente se aproxima das pessoas dessa forma, de forma integrada, eu acho que tudo melhora. Então, isso para mim é um motivo de grande orgulho. Eu acho que você tocou num ponto...
Oi? Pode Só falar, antes de Dan. você falar, eu só queria comentar que eu curti demais esse lance do espaço de vulnerabilidade, né? Eu acho que diz muito sobre a construção das relações interpessoais da empresa. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E acho que isso é importante para que você consiga se conectar de forma verdadeira com as pessoas. Não é uma relação Sim, superficial. É uma relação onde todos nós estamos em prol do mesmo propósito, todos nós queremos que o negócio dê resultado, todos nós queremos entregar as nossas metas, todos querem, né, que a gente cresça, que a gente consiga expandir, então todo mundo tem o mesmo objetivo, mas quando você propicia esse espaço de vulnerabilidade, você facilita, você é um facilitador para que as relações exato. aconteçam da melhor maneira. Eu acho que não há forma mais adequada de você criar conexões, né, criar pontos, criar vínculos, é, que não seja mostrando as suas vulnerabilidades, né? Quem você é de fato, que você não é super-homem ou super-heroína, nem nada disso. Então, isso é espetacular. Bruninho, sua pergunta, perdão, eu te cortei aí. Imagina. Eu acho que a Virginia tocou num ponto que eu queria pincelar, que você falou que está com a equipe em construção, estão desenvolvendo treinamentos, e o trabalho de vocês, por mais que ele seja recompensador, que a gente vendo de longe, vê que tem uma aura bastante bacana, toda essa pegada de preocupação com as pessoas, isso é muito complexo. Muito. Eu acho que ainda mais pelo nosso. Para a gente sair das nossas bolhas, por tudo que a gente vê ao nosso redor, você tem que desenvolver de uma forma muito forte a empatia, esse sentimento de se preocupar com as pessoas, a resiliência para lidar com as pessoas, lidar com problemas, e também ter um pouquinho dessa cultura de que o resultado ele não é obsessão, o resultado ele é consequência. Então, como que vocês formam a equipe nesse sentido, tanto no recrutamento quanto no treinamento? Que valores vocês têm que, poxa, qualquer funcionário de vocês precisa ter também? Qual que é a missão de vocês nesse sentido de engajar, de trazer pessoas? O que não pode faltar? Quais são as skills que vocês mais valorizam? Como que vocês formam um time que esteja alinhado a um propósito que é tão significativo? Legal essa pergunta. A gente precisa ter pessoas aqui que sejam muito protagonistas, pessoas que tenham um mindset de empreendedor, uma forma de pensar, de resolução de problema, de ter muita autonomia, de se sentir segura. E a gente aqui busca essa segurança, busca dar essa segurança, para dar todas as ferramentas, tudo que aquela pessoa precisa para que ela tome as suas decisões. Então, no caso da liderança, por exemplo, a gente incentiva que a liderança jogue a decisão para baixo, que os times possam ser protagonistas, que eles possam tomar as próprias decisões. A gente tem alguns valores muito claros, né? Turn on the lights, act like an owner. Eu posso depois até passar para vocês a lista. Assim, a gente tem alguns valores que falam sobre esse olhar de dono, de você realmente sonhar grande, arriscar, não ter medo de arriscar, não ter medo de errar. Então, a gente busca pessoas que se identifiquem com esse propósito, que tenham em seus valores a questão do impacto social evidente, né, que isso seja importante para essa pessoa, e que se identifique com esse protagonismo, com essa autonomia, com essa tomada de decisão, essa agilidade. E aqui, do lado de cá, o que a gente oferece é um ambiente onde a gente possa dizer assim, cara, vai, se joga que a asa vai nascer, a gente vai te ajudar a que nasça a sua asa, a gente vai te ajudar a você conseguir, seja oferecendo desenvolvimento, seja oferecendo coaching, seja oferecendo ferramentas, cursos, tudo que a pessoa precisa para que ela consiga se desenvolver melhor nas atividades dela, né? É importante nesse momento de empresa que a gente está, que a questão da segurança psicológica é um fator fundamental para esse momento de empresa que a gente está. Uma empresa que é desconhecida, abrindo mercado no Brasil. Então, a gente não pode deixar as pessoas inseguras. A gente tem que dizer assim, cara, vamos junto, sabe? A gente tem que fazer com que o ambiente seja propício para isso. E isso, de novo, não significa que a gente não tenha meta, resultado, que a gente não tem que correr, meu Deus, um monte de coisa, né? Isso Claro. a gente tem que equilibrar isso, né? E buscar essa harmonia. É um desafio. Eu acho que é bacana pontuar também nisso que você está falando, que vocês já têm, né, esse mindset na hora de construir um time, de trabalhar a liderança, que não fica só na técnica, né? Software, técnica, operação, não. Vocês têm todo um trabalho para desenvolver também o aspecto emocional,
como lidar com situações do dia a dia, isso que você está falando do coaching. Então vocês já são muito alinhados também com essas skills mais emocionais, comportamentais, as chamadas soft skills, né? Acho muito legal quando a gente pensa que o nosso local de trabalho pode ser uma rede de apoio, sabe? Que você tem suas responsabilidades, o que você precisa entregar, você tem tudo aquilo, mas é um ambiente onde você vai encontrar um apoio. Eu acho que quando a gente tem uma sociedade que tem essa mentalidade colaborativa, eu acho que tudo fica mais fácil. Óbvio, a gente está no mercado, que a gente precisa vender, né? Vamos ser realistas, a gente tem que vender, é o nosso produto. Claro, gerar valor, Exatamente, mas quando a gente encontra um ambiente de trabalho onde a cultura faz com que você se sinta parte, é um ambiente colaborativo, as pessoas compartilham informações de uma forma que todo mundo está jogando junto. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, se sintam tranquilas, saibam que a gente consegue construir uma empresa com segurança e com o tempo que precisa. O que, de novo, não significa... acolhimento, né? Exatamente, acho que você encontrou a palavra que eu estava buscando, exatamente, o acolhimento. O que não significa que a gente não tem que tomar decisões difíceis, às vezes, né? Não significa que a gente não seja uma empresa como outra qualquer, que tem que dar resultado, que precisa vender, que precisa demitir pessoas, se for o caso. A gente tem todo esse... né? Aqui não, a gente não tem, assim, o jogo não está ganho, né? A gente está aqui construindo uma história, mas se a gente puder construir uma rede de apoio aqui, se a gente tiver pessoas em um ambiente onde as pessoas se sintam parte, se sintam seguras, se sintam em um ambiente propício para poder usar todo o seu potencial, então isso é o melhor dos mundos, né, para uma área de pessoas. Ô, Virgínia, é muito legal te ouvir, porque, assim, os valores são nobres, mas você não se coloca, nem a Betterfly, né, se coloca a parte dos problemas. Não, a vida real ela é dura mesmo, tem decisões difíceis para serem tomadas e tudo mais, ou seja, a gente não está acima de nada, a gente joga o jogo que é jogado, né? Isso. Mas, obviamente, que a gente está em busca de valores legais e tal. E aí eu queria te perguntar sobre a conversão desses valores e dessa cultura no dia a dia. Eu imagino que isso passe muito pela qualidade das lideranças, né? E aí a gente ouve muito falar sobre liderança humanizada e tudo mais, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre o dia a dia, quer dizer, como é que é desenvolvida a liderança corporativa dentro da Betterfly, como é que vocês escolhem os líderes que vão fazer parte dos times, quer dizer, qual é o trabalho seu como RH, o olhar, né, para as lideranças corporativas da companhia, que no fim das contas são eles que traduzem toda essa cultura para o dia a dia, né, levam esses valores para o dia a dia. Bacana. Então, a gente tem um investimento muito grande nesse sentido, como eu falei desde o início, da gente melhorar e da gente ter um foco, né, de melhorar as relações humanas aqui dentro. E quando a gente fala da liderança, a gente tem um investimento tanto nessa parte de team coaching, então a gente faz isso assim, esse é um dinheiro que a gente considera muito bem gasto, assim, como investimento. E a gente poder cuidar dos times e cuidar da liderança e como que elas conseguem performar melhor e como que elas conseguem se sentir melhor, tá? Além disso, a gente tem espaços onde a gente fala abertamente dos nossos erros. Então, no nosso Town Hall, que é o nosso evento mensal com o nosso CEO, com o Country Manager, a gente fala sobre o que a gente fez de errado. E a liderança vai lá e fala, olha, eu estava fazendo esse caminho, e a gente conta o que a gente errou e o que a gente aprendeu com aquilo. Então, a gente poder oferecer e falar isso para os nossos 100 funcionários, a gente poder falar abertamente o que a gente errou, o que a gente aprendeu. Então, também é um espaço que a gente considera de vulnerabilidade, onde a gente consiga também compartilhar que não somos perfeitos e que a gente tem muita coisa para aprender e para melhorar. Fora isso, treinamentos contínuos de diversidade e inclusão, isso para a gente é inegociável, isso para a gente tem feito bastante. A gente tem rodas de conversas, a gente tem presencial, online, de todo tipo, a gente faz reuniões para poder tirar dúvidas, então a gente orienta bastante em relação a isso, acho que a gente tem que ter essa preocupação. A gente tem uma rede de escuta e de apoio às mães, então... no Dia das Mães, a gente fez uma roda de conversa com as mães profissionais, porque isso é uma coisa que é pouco falada, e a gente manda presentinho, mas não é presentinho, né? É uma barra, você tem um filho pequeno, tem 25 anos, gente, assim. Para eu trabalhar do jeito que eu trabalho, com um filho de 5 anos, não é mole. Imagina quem tem 3 filhos, 2, quem mora longe do trabalho, quem às vezes precisa estar presencial. Então, são tantos fatores que dificultam, às vezes, a mãe
a mulher mãe executiva, às vezes é tão difícil. Então, a Sim. empresa oferecer um espaço para falar disso e de que forma a gente consegue se apoiar e ser rede de apoio é muito bacana. Então, isso é uma coisa que a gente tem também. A gente fala sobre... a gente faz exercícios de autoconhecimento, oferece ferramentas de gamificação para que a pessoa consiga fazer assessment, entender quem ela é, como que ela precisa melhorar, como que ela precisa, quais são os pontos que ela é muito boa, então ela poder ter uma visão melhor dela, e faz isso através de gamificação, através do próprio computador, enfim. Então a gente tem essas ferramentas também. Mas assim, acho que o mais importante é a gente pensar nessa rede colaborativa entre os times, sabe? Que a gente consiga criar realmente um ecossistema colaborativo, que a gente consiga dentro dos times, né? Que a gente consiga ter essa rede de apoio interna. E quando a gente fala do que a gente busca, então a gente busca lideranças que realmente tenham esse perfil empreendedor, que tenham esse perfil humano, a pessoa realmente tem que ser a questão ética, a questão de respeito. Isso tem que ser uma coisa muito nítida. Eu faço perguntas de ética em todas as minhas entrevistas. E perguntas de respeito, porque às vezes a pessoa pensa que é respeito, mas ela não sabe nem o que é isso. Às vezes ela não sabe o que é Que respeito. tipo de pergunta, Virgínia? Compartilha com a gente, assim. Não pode? Não, brincadeira. Eu gosto de saber como que as pessoas resolvem seus problemas. Quando a gente coloca os problemas na frente da liderança, existem várias formas de você resolver. E às vezes a pessoa busca um caminho que é mais curto, mas que não é o mais adequado. Né? É o mais rápido, mas não é o mais adequado. É um caminho que vai te expor enquanto empresa, enquanto ética. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, eu gosto de fazer perguntas voltadas para a resolução de problema, para entender de que forma aquela pessoa lidou com... Para mim, o resultado da resolução, às vezes, nem é o mais importante. Para mim, o mais importante é o caminho que ela optou ali, naquele momento, né? De que forma ela pensou a saída daquele problema e como ela atuou. Eu não fico preocupada com o resultado. As pessoas às vezes ficam com 1000 números e indicadores, mas eu estou preocupada com como ela fez aquilo, sabe? Para mim, isso é que faz a diferença. Porque, às vezes, você pega um atalho, mas você não está agindo da melhor maneira, respeitando ou sendo correto. Então, isso para a gente não é interessante. Acho que, enfim, Perfeito. Não sei se você tem alguma pergunta, mas eu acho que eu respondi as duas, né? Não, foi super, super claro. Bruninho, tem mais alguma pergunta para fazer para a Virgínia? Não? Eu achei muito bacana todo esse conhecimento, né? Isso que você trouxe sobre o impacto da Betterfly internamente, o quanto que vocês mexem com os colaboradores positivamente, com a liderança. Eu queria entender um pouquinho externamente. Supondo que eu seja um RH e eu quero trazer a Betterfly para o meu negócio. O que eu ganho com esse movimento? Poxa, eu consigo de alguma forma trabalhar o engajamento do meu colaborador, eu consigo identificar de algum modo se o pessoal está mesmo, eu não vou dizer cumprindo as metas, mas motivado a participar do que o aplicativo propõe, se o pessoal tem autonomia para identificar o que ele acha melhor para a realidade dele, se ele consegue controlar, de certa forma, o app para ter umas metas mais ali voltadas ao cenário atual que ele vive. Então, eu queria entender um pouquinho isso. Se eu trago a Betterfly para minha empresa, para trabalhar com o meu RH, como que vocês me ajudam nesse sentido a motivar, a engajar? Qual que é o papel de vocês nisso? Super legal essa pergunta, né? Uma coisa que eu não falei foi que a gente aqui tem alguns programas de bem-estar. Essa semana mesmo agora está rolando a semana de saúde mental, então a gente faz vários eventos falando sobre isso. E o nosso aplicativo ele funciona dessa forma. Eu acho que a gente consegue oferecer a saúde de uma forma integrada para o seu colaborador, né? Então, eu gosto sempre de pensar como RH a questão da sinistralidade do plano de saúde, né, que cada ano vem mais alto. Então, eu gosto muito de pensar assim, poxa, se eu fizer alguns eventos onde eu promova exercícios, aula de dança, yoga, que eu consiga promover algumas coisas internamente, talvez eu esteja ajudando esse colaborador a depois ele embarcar nesse mundo, que talvez não seja muito o mundo dele, ele nunca fez yoga na vida, mas aí lá na empresa ele pegou e começou a fazer, e aí ele gostou, e aquilo vira um hábito saudável. E esse hábito saudável vai gerar pontos que depois ele vai poder escolher para quem ele quer reverter enquanto impacto social.
porque na nossa plataforma tem as causas sociais que a gente apoia, e ele pode escolher. Então, isso vai virando um hábito que é quase, você fica viciado naquilo. Eu, outro dia fui no show, eu voltei do show, falei, deixa eu ver quantos passos eu dei, quantos pontos eu quebrei, pra que eu vou doar? Vou doar água, que eu dancei muito, tô exausta, vou doar água, aí fui lá e doei água. Então, assim, eu acho que você começa a virar um hábito gostoso de você se cuidar e de você melhorar o mundo a partir de você, né? As coisas não são mágicas, se a gente não fizer a nossa parte, nada vai mudar, você precisa mudar, e com isso você vai mudar suas relações, quando você muda suas relações, você muda o mundo. Então, acho que você muda a sua saúde, você muda o mundo também. Então, acho que, como área de pessoas, você pode usar por esse lado de incentivar o exercício físico, a meditação, a parte de cuidado mesmo com a saúde. Você pode promover corridas, você pode fazer caminhadas. Então, isso está muito, muito aliado às ações de bem-estar que a empresa faça, só que de uma maneira divertida, de uma maneira gostosa. Então, a gente aqui outro dia pegou e fez uma aula online de yoga, todo mundo sentou no chão e fez uma horinha, meia hora do seu dia que você para, todo mundo ria. Então, acho que isso também traz uma leveza para o ambiente, sabe? E, obviamente, traz impacto depois na sinistralidade, porque as pessoas vão começar a se cuidar, isso começa a virar um pensamento. Você começa a fazer, caramba, esqueci meu relógio, eu esqueci meu celular, não contei os pontos. Ai, meu Deus, poxa, podia ter doado um prato de comida hoje. Você começa a entrar nesse pensamento de impacto o tempo todo. Então, isso não tem como não deixar o ambiente mais leve, as pessoas se sentirem mais felizes. E também tem mais um ponto. Às vezes a pessoa ela quer fazer uma ação social, ela quer fazer um trabalho voluntário, mas ela não tem tempo, ou ela não sabe como, ou ela fica meio assim, ou ela vai uma vez e não vai nunca mais. Então, dessa forma também, ela consegue participar de um trabalho voluntário, ou seja, não é um trabalho voluntário porque é uma doação que você faz, você consegue impactar, de alguma forma, o mundo através do aplicativo. E toda essa pegada mais leve e engajada dá para perceber em você, viu, Virgínia? E eu quero agradecer imensamente a sua participação, desejar muito sucesso para você à frente do RH e da Betterfly. Gente, obrigada, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito legal. Prazer foi nosso, Bruninho. RH, liguem para mim, para a gente poder. Virgínia está à disposição. É isso. Marca uma yoga. Bruninho, obrigado você também, viu, por ter participado e trazido várias perguntas bacanas e super pertinentes aí para a Virgínia. Fico muito feliz, faço minhas as suas palavras de que, poxa, é muito legal ter retornado logo com a Virgínia, né, uma pessoa assim tão alto astral. A gente consegue ver que a Betterfly realmente está fazendo um trabalho legal na prática, né? A gente tem uma pessoa aqui mostrando o efeito Betterfly, toda essa positividade, um papo super gostoso, super bacana. Fico muito feliz de ter retornado hoje e agradeço aí o convite para ter participado mais uma vez. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Virgínia Vairo? Ela é Head de Pessoas e Cultura da Betterfly Brasil, e quem participou comigo foi o Bruno Piai, redator lá do RH Pra Você. Falando em RH Pra Você, quero convidar você a seguir o RH Pra Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Instagram, tem canal no YouTube. Aliás, se você estiver assistindo a gente no YouTube, seja muito bem-vindo. É só clicar ali em se inscrever no nosso canal. E tem também o grupo no LinkedIn com mais de 45 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Então fica à vontade para fazer parte da nossa comunidade também lá no LinkedIn. E acho que mais importante de tudo é você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias sendo produzidos pela nossa redação na área de collab, pela comunidade de RH, pelos nossos colunistas que são especialistas em RH. Então você vai curtir muito também. Sinta-se à vontade e sinta-se em casa lá no rhpravocê.com.br. Mais uma vez eu torço para que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Uma ótima semana para você. Até mais.